Maria, queridos amigos, que maravilha estarmos aqui reunidos diante do Santíssimo Sacramento e com o Padre Inácio. Salve Maria, uma grande alegria estar hoje aqui em Fortaleza com o Padre Paulo, participando da famosa Family Live. Aqui o Padre Inácio literalmente ele está em casa, não é? Em todos os sentidos, na sede de Fortaleza, e ele é cearense de São Benedito, pense numa coisa dessa. Então, hoje, com muita alegria, nós estamos aqui nessa Family Live, e sempre que o Padre Inácio passa por aqui, não podemos perder essa ocasião de sempre ele poder explanar, ele poder fazer chegar um tema de grande formação espiritual para todos os nossos queridos amigos que sempre participam aqui da Family Live. Então tem a Dona Janete lá da Bahia, a Doutora Nádia, e todo o nosso pessoal que é muito fiel a essa Family Live, Padre Inácio. Fico muito contente, mas já anos e anos aí de Family Live, né, Padre? Então, sim, eu acho que são uns 4 ou 5 anos, aqui. Tem que contar uma hora dessa. A Dona Elide Frazão, que é lá também do interior da Bahia, pertinho ali de Juazeiro da Bahia, não é? Doutor Ocelo, nosso vizinho está aqui, também a doutora Catriane, sempre presente, não é? E hoje, Padre Inácio, quando foi anunciado o tema, eu confesso ao senhor que fiquei, aspas, curiosíssimo de um lado, mas por outro lado também desejosíssimo de poder entender o que o senhor tinha dito aqui naquela chamada, os 3 amores. Amor se paga com amor, é um ditado muito popular, e nós vemos o quanto Deus tem um amor por cada um de nós, primeiro nos criar, sim. Depois o amor que Ele tem por ter criado Nossa Senhora para ser nossa intercessora junto a Ele. Então nós precisamos, e dar um anjo da guarda para cada um. Então é muito amor de Deus para nós. Agora nós temos que retribuir esse amor. Exatamente. E a beleza do tema, Padre Paulo, a respeito do amor, é compreender assim que uma coisa que é a linguagem, às vezes é algo tão profundo e tão amplo quando a gente fala do amor, para compreender a linguagem, por exemplo, que São João diz que Deus é amor. Aquele que pode existir de mais alto é dado como nome de Deus, Deus é amor. É o mesmo nome, mesma palavra, uma pequena palavra atribuída ao que existe de mais alto, e é também a mesma palavra, às vezes, usada para descrever os maiores tipos de pecado, dando o nome Sim. de amor. Então, esta variação, essa amplitude semântica da palavra, que vai fazer a gente hoje compreender isso, como ao longo da história, e essa é porque os 3 amores, ao longo da história, como desde a filosofia grega até o momento atual, o que se entende por amor. Interessante. Isso me parece que é um ponto muito importante, queridos amigos. Por quê? Porque, infelizmente, também nos dias de hoje, essa palavra está muito conspurcada, como o senhor mesmo disse. Então, acho que para nós entendermos, antes de mais nada, os 3 amores, é necessário fazer, me parece que, ordenar o foco, não é, do que nós vamos tratar, para que as pessoas não tenham, não sei, uma visão melosa, romântica, ou mesmo sensual, e tantas coisas mais que o mundo prega desse amor. Então, quando se fala no primeiro momento, amor, espere, que amor é esse? Exatamente. Vamos pensar um pouco, cuidado. Então, é interessante que o senhor possa fazer toda essa dissertação sobre a palavra amor, e depois o que quer dizer esses 3 amores. Sim, porque para poder compreendermos o tema, a beleza disso está principalmente pelo fato de a gente fazer um percurso histórico. Imaginar que desde toda a antiguidade, ali dentro da filosofia grega, parece um pouco o início assim como uma aula, mas vocês vão compreender depois a profundidade e como a gente vai encerrar para compreender o que é o amor. Uhum. A encerramento, vamos prometer aqui, é um tema bem interessante. Mas vai mostrar que desde a antiguidade já se definia, tentava se definir o que era amor. É curioso que você tenha começado pelos gregos, poderia ser até anterior a isso. Sim. Mas é que os gregos começam com as primeiras definições filosóficas. Exato, é que a filosofia, querendo ou não, nasce dentro dos gregos, eles começam a tentar explicitar este sentimento que estava presente desde toda a história do homem. Mas falando assim a respeito do amor, o primeiro assim que mais profundamente tratou sobre o amor, a gente pegar assim é propriamente Platão. Ele vai fazer vamos fazer o seguinte. Então, a oração, padre. Oração, isso é amor a Deus agora, esse é o princípio. Fiquei esperando, padre, mas o senhor... Não, já estava tão engajante, tão atraente o tema que não, mas vamos fazer oração para que agora ele possa, obviamente, sempre a intenção da Family Live, ele possa penetrar profundamente nos nossos corações, considerando que estamos na Quaresma. Exatamente. Então, obviamente, é um período tão propício e que nós recebemos graças tão adequadas para as nossas mudanças de vida, para nós, por exemplo, fazermos aqui uma renúncia a todo falso amor que o mundo oferece, que a carne oferece, que o demônio oferece, renúncia a tudo isso,
né? E, obviamente, também sempre fazermos os nossos propósitos em função do tema tratado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Divino Amor, rogai por nós. São José, rogai por nós. santos anjos da guarda, rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aliás, é uma invocação que era a devoção de Santa Teresinha do Menino Jesus, Nossa Senhora do Divino Amor. Não é? É uma bela invocação, inclusive devoção também grande de Monsenhor João, Olha só, que tinha sobre fenomenal. Nossa Senhora do Divino Amor. E aí a gente vai Sim. compreender, dentro do pensamento grego, quando eles falavam assim, já Platão usava uma palavra grega para falar do amor, mas que já era traduzir assim, amar é desejar, amor é desejo. Faz parte, sim, do amor é desejo. E assim, o que é o desejo? Eu até recomendaria uma coisa curiosa, porque vão saindo aqui, vai brotando, vai assim como que parece aqueles gás. Pequenas definições. Então, amor é desejo. Opa, vale a pena. Até uma coisa que me ocorreu agora, quando forem assistir uma Family Live e participarem dela, tem um calepino. Sabe o que é calepino? Um livrinho de anotações. Monsenhor que dava esse nome para os livrinhos que ele sempre recomendava que nós mais novos fôssemos para uma reunião e sempre que aprendêssemos um conceito novo, uma palavra nova, anotasse. Então, vejam só, amor é desejo. Amar é desejar. E aí ele vai dizer assim, mas o que é desejar? A gente deve compreender esse primeiro nome, é um nome assim, mais rudimentar a respeito do amor. Amar é desejar. E desejar o que é? É querer aquilo que não se tem. Será que então amar é somente isso? Amar é somente desejo? O próprio autor comentava, por exemplo, quem tem crianças, padre, em casa, vai ver, por exemplo, que a criança vai num local, numa loja de brinquedos, e parece que a gente pensa, não é o brinquedo mais colorido, não é o brinquedo, às vezes, maior. Parece que ela sabe que é o brinquedo mais caro. E aí ela diz, mãe, eu quero aquele. Ela aponta para aquele brinquedo, ela vê, impossível de comprar. Mas todos os dias ela passa na vitrine da loja, mãe, eu quero aquele. E veja assim, esse amor incorrespondido, o brinquedo lá, e a criança manda ali do outro lado. Até que um dia o coração da criança move o amor da mãe de convencê-la a comprar aquele brinquedo. E o que acontece? A mãe compra. A criança brinca 1 dia, 2 dias, 3 dias, e depois o que acontece? Aquele brinquedo vai parar naquelas caixas das crianças, que é a sepultura dos amores. Que coisa. A sepultura, Sim. porque um dia ela amou, quis estar próximo, mas depois que aconteceu... Aí vejo agora essa primeira definição. Se amar é desejar. E desejar é querer aquilo que não se tem. Uma vez que se possui, o amor desaparece. Porque se o amor é somente desejo, aí veja como é que diz, se o amor é somente desejo, a posse faz com que o amor morra. O próprio fato de possuir. Então, será que isso aqui por inteiro representa o que é o amor? Uhum. Isso, veja que o percurso parece que faz parte, mas morre no... E aí vejam, aí vem aqui o primeiro ponto. Que vai ligar outra palavra que é social. Porque a questão é quase uma aula, mas lá no fundo, vai ficar no final, do meio para o final, vai ficar mais leve. Aí, se amar é desejar, e desejar é querer aquilo que não se possui, a própria posse faz morrer o amor. E aí, olha, veja o mundo de hoje. Ele vai tratando muito que é aquilo que a gente associa como nome de paixão, mas isso na linguagem comum. Paixão em São Tomás de Aquino vai ter outro significado belíssimo e profundo. Porque São Tomás, no Tratado das Paixões, das 11 paixões, o amor é que move tudo. O amor, como dizia lá Dante, o amor que move o sol e as estrelas. É ele que faz mover todas as coisas. Mas amor é só isso? Vem depois Aristóteles e vai falando do outro tipo de amor. Ele diz, é verdade que amar é desejar. Mas o amor pode ser muito mais do que isso, porque é possível a gente continuar desejando aquilo que se possui. É um alto grau, porque não morre na presença que possui. Ela não morre só na presença do que é propriamente o amor. Aí ele diz assim, este é a forma de amor. E aproveito como introdução do tema, de modo que um professor, ele apresentava o tema, que é de modo muito belo, ele apresentava esse tema de modo muito didático. Porque essa primeira forma de amor, essa palavra, que tantas vezes é usada como sinônimo do amor sensual. Amar é desejar. A noção de desejo.
Mas a segunda forma de amor é o que a gente chama de amor filia, que é o amor que vai aparecer na palavra filosofia. Amor à sabedoria. É um segundo grau de amor. Mas, dentro da cultura grega, existe uma terceira palavra, que é a palavra que aparece nos evangelhos, que é a terceira forma de amor, que é o amor ágape. Está saindo a voz, né, Solano? Estou vendo aqui que... Estou escrevendo alguma coisa? Cadê a voz? Não sei se só no nosso e algum... Estão se ouvindo? Está se ouvindo? Está ouvindo bem? É isso, olha, estou ouvindo bem? Podem escrever os que estão ouvindo bem. O áudio está ótimo. Então, é uma pessoa que perdeu aí o microfone, algum problema de ouvido. Genilda. Então é problema de audição mesmo dela. Conheço. Mas aí E aí agora, padre, estamos onde mesmo, né? Se amar é desejar, né? Desejar é querer aquilo que não se possui, que não se tem. Há esta forma de amor que é continuar amando aquilo que se tem. E aí vem essa terceira forma de amor, que chama-se o amor ágape. Aí esse professor, que eu dizia, ele dá um exemplo muito, muito claro para a gente compreender isso. Ele falava que era a terceira forma de amor, o amor de Jesus Cristo. Porque ágape, esse amor que depois às vezes é traduzido com o nome de caritas, de caridade, mas é próprio no grego, aparece como, tanto caritas como ágape em grego, mas aparece este nome. E aí ele vai dizendo assim, bem, eu não entendia o que tinha deste amor de Jesus Cristo, o que fazia diferenciar a essa outra forma de amor. E ele contava que eu tinha uma filha, digamos, eu tinha um filho bem mais velho, já adulto, e eu também já tinha uma certa idade, minha esposa engravida de uma criança, de uma menina. Então tem 17 anos, temporã. 17 anos de diferença. E a menina, o amor que eu tinha por aquela menina, não se pede de pai e avô. Né? E aquela que eu te dizia da definição, né, de avô, o que é? Avô é um pai sem autoridade. E a avó é uma mãe com açúcar. Então, cuidado com as avós que dão diabetes aí nas crianças aí. Mas então, esse que era o pai e avô, ele conta que quando eu estava com a criança, de repente, quando eu tinha 3 ou 4 anos, ela adquiriu uma doença que se chama síndrome de Nagasaki, que é uma doença assim, muito grave, que é parente do HIV. Ela começa a infectar a pessoa, só que depois... Só que acontece, ela tem um período que ela se manifesta, que a maior parte das vezes é letal, mas se a criança sobreviver, ela continua logicamente dentro dela, mas aquilo depois não se desenvolve. E aí ele lembra, esse pai, ele lembra que quando ele está no hospital, ele sendo um professor, um doutor na área dele, ele disse que foi no hospital e ele ficava vendo a filha dele, naquelas salas frias, né, de hospital, no vidro, e aí olha assim para a filha e o médico está assim, quando o médico sai, disse, eu peguei na roupa do médico, na bata do médico, peguei e puxei, doutor, não tem como eu transmitir, passar a doença dela para mim? Nossa, impressionante, hein? Porque de tal maneira assim, que precisa morrer sou eu, ela que precisa viver. E aí, resumindo, pouco tempo depois a criança melhora e ela disse, se ela já tinha um poder sobre mim desde antes, de hoje eu faço tudo pela minha filha. E ele diz assim, e aí eu estudando, eu senti empiricamente, né, experimentalmente em mim, o que era o amor ágape. Ele disse, quando é que ele disse? Eu me dei conta que eu quase com mais de 50 anos de idade amei só uma vez na vida. Porque esta forma de amor se caracteriza pelo desejo de dar a vida pelo outro. Bonito, enquanto que a pessoa... Aí você entende, amor de Jesus Cristo. E aí, enquanto que a pessoa não tem a disposição de dar a vida pelo outro, ela não amou. Isso que é impressionante, porque uma graça que nós pedimos de maneira muito especial na Quaresma e Semana Santa é que a pessoa possa viver intensamente esse amor manifestado do nosso Senhor por nós ao dar a vida. É bonito ver mais nosso Senhor flagelado, então aquilo causa uma comoção, etc, etc. Mas a pessoa tem que ter essa vivência mesmo, como que viver esse amor. E aí é certo que uma pessoa dessa aproveita muito mais uma Semana Santa e vai entender esse amor de nosso Senhor por nós. É uma coisa impressionante. E aí um segundo exemplo para a gente compreender o que é amor, que é um pequeno vídeo feito numa produção toda para mais ou menos em silêncio, com fundo musical, coisa de 4 ou 5 minutos. Mas uma história belíssima para a gente compreender o que é. E aí vem as formas de amor, que a gente vai falar, que existe também duas formas de amar. Eu vou dizer coisas fortes aqui, padre. Existe assim o que a gente pode chamar de amor de necessidade, que é amor, por exemplo, de uma criança. Vocês querem ver eu dizer algo forte?
uma criança propriamente não ama. Uma criança de 3, 4, 5 anos, ela não tem maturidade intelectual para amar. Ela tem o que a gente chama de uma forma de amor, não ama desse amor mais alto, que chama-se amor de necessidade. A tal ponto que se a mãe contrata uma babá, que trata melhor a criança, ela vai passar a amar do que a própria mãe. Por quê? Porque aquele que atende às suas necessidades de modo mais premente, mais veemente, mais rápido, vai ser aquela pessoa que ela vai dirigir o amor, porque ela tem um amor de necessidade. E o amor, e aí que vocês vão ver como o amor é uma palavra tão usada e, por outro lado, também tão pouco vivida, que o amor só existe quando existe amor de doação, que é a preocupação que a pessoa tem de se entregar por outro. E aí, Aristóteles, ele dizia uma coisa bonita, que os 3 graus, dentro dos graus do amor, ele dizia assim, é uma característica que quando a pessoa ama, a primeira coisa que ela quer para o amado, primeiro que ele viva, que ele seja feliz, e ela quer o que é a proximidade. Vejam que a proximidade, embora possa querer ali no primeiro momento, uma mãe que ama seu filho e manda seu filho estudar, por exemplo, como eu conheci um caso, ela mandou um filho estudar nos Estados Unidos, família que tinha umas certas condições, o filho foi achando que ele tinha um inglês suficiente, chegou lá, começou quase que ter que... Ele disse, mamãe, eu vou passar o Natal aí com a senhora. Primeira vez que o filho sai, ele disse, meu filho, não venha, porque eu sei que esses 10, 15 dias seus aqui no Brasil vai atrapalhar na sua preparação para o estudo. E ela diz, fique aí, eu não quero que você venha. Mas como, mãe? E ela disse, quando desligou, ela começou a chorar. Mas ela disse, porque veja o amor, ele quer que viva, que seja feliz, e quer a presença. Diz, se ela quisesse primeiramente a presença, egoísmo, não é amor. Ela quer uma satisfação para ela, o amor doa-se. Eu vou sofrer para que ele possa ser feliz e cumpra por inteiro o seu chamado. E aí o que acontece dentro desse fato, que eu gostaria de contar para a gente compreender a diferença do amor de necessidade e o amor de doação. E vocês pararem para pensar que alguma pessoa você acha que ama, será que é porque ela necessita de você? Ou é porque o amor só vai se caracterizar quando ela está desejo de se entregar por você? E aí esse fato, que eu posso dizer que é tocante, gostaria de descrever com todas as minúcias do detalhe, nós vamos ver que imaginemos um homem, que é o que relatava, era uma cena, mostrava um homem com uma certa idade, já de cabelos brancos, mas com um filho mais ou menos de 6 ou 7 anos. E ele tinha uma profissão um pouco comum, mas que todo mundo já deve ter visto, ao menos em algum filme, alguma coisa, que ele era aquele responsável por levantar uma ponte pêncil e baixar. A ponte está sobre o rio, e aí acontece, se passa um navio, ele levanta a ponte. Quando vem o trem, ele baixa a ponte. E o menino, a cena deixa muito claro, são assim, cheios de subentendidos, que só existe na família o menino e o pai. Não faz uma referência sem a presença da mãe. E que o menino, a companhia do pai era o menino. Sim. Enquanto o pai estava naquela cabine, a famosa pequena cabine para levantar, que aperta o botão que levanta, o menino está brincando em torno. E aí passa-se o navio, a ponte está levantada, de repente o pai ouve o barulho do trem que está chegando. Era um trem assim, com uma certa velocidade, um trem mais moderno. É um erro de comunicação, pelo jeito, né? Com a comunicação dizendo, baixa a ponte que o trem está chegando. E aí ele resolve, quando ele vai apertar o botão, cadê meu filho? Olha aqui o suspense, assim, cadê o menino? Quando ele olha, o menino estava brincando em cima do pilar da ponte, onde a ponte vai baixar. E ele tem mais ou menos cerca de 30 segundos ou 20 para decidir a ação. O trem está chegando. Se eu salvo o meu filho, todo mundo no trem. A terrível decisão. Terrível decisão. E aí o que acontece? Só que aí do trem aparece agora a imagem das pessoas no trem. O que ele vê? Ele vê uma mulher grávida. Aparece uma mulher grávida, já de 8 meses, prestes para dar luz. Ele vê outra pessoa se drogando no trem. Uma moça toda assim, uma pessoa toda deformada se drogando no trem. Ele vê outra pessoa assim, passando mal. Depois vê uma família toda brincando no trem. E aí, neste momento que ele está tomando essa decisão, o que eu faço? E aí, quem está nos assistindo faz ver, qual seria a sua decisão? Decisão, porque a própria palavra seria esmagado pela ponte. Decisors, né?
Scissors, tesoura, cortar. A gente não pode ficar com as duas partes. Ao aceitar uma, se perde a outra. E aí ele tem que tomar aquela decisão, e ele toma a decisão de apertar o botão, esmagar o próprio filho. E é que acontece, nesse momento que ele faz isso, o trem passa, e as pessoas, ele começa a chorar, e as pessoas que estão passando o começam a ver ele na cabine chorando. Sem entender por que o homem estava chorando. E aquela mulher se drogando olha para ele. A senhora do bebê, grávida, aliás, olha para ele também. A família que está brincando vê aquele homem chorando, e ele cai a cabeça e chora. A cena desaparece. Mostra outro momento assim, ele caminhando, parece que de alguns meses depois, triste na estação de trem, o homem sem uma dor do que vivia aquele momento, de repente ele passa, vê aquela mulher grávida levando o bebê. Que bonito. Ele vê aquela mulher que era drogada, ele vê ela passando assim, completamente curada. E ele vê também aquela família, que tinha aquelas outras crianças brincando passar, e a criança dá um sorriso para ele. E aquele sentiu naquele momento uma espécie assim, de continuidade da ação dele. Ação de doação. Ele doou o seu filho único, e olha a frase aqui, para que os outros pudessem viver. Isso faz um paralelo com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é o paralelo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquilo que quando, por exemplo, Isaac, né, e Jacó, ou melhor assim, que foi Abraão e seu filho Isaac, que quando vai sacrificar o próprio filho, ali o anjo segurou a mão. Mas quando foi nosso Senhor Jesus Cristo, não segurou a mão, ele morreu na cruz, derramando todo assim, doação. É uma prefigura lindíssima de Nosso Senhor, mas o Abraão teve o braço segurado. E o braço, mas já e aí só que Deus deixa Nossa Senhora também, o seu filho morrer, doou o seu filho para nós. E aí dos 3 graus do amor, a gente vai dizer assim, cada um de nós que está aqui assistindo, essa familiar deve se fazer a pergunta, quantas vezes eu amei na vida? Porque a gente vive num mundo da qual nós ouvimos muito dentro dos arautos ultimamente uma frase, o problema do desamor. O problema do desamor. Ele diz assim, mas quando a gente diz desamor, é uma troca de amor. Sempre o homem ama. É que devia ter comentado ali já no início. Porque Santo Agostinho dizia... Mas ninguém vive sem amor. Ele vai dizer, Santo Agostinho, ele dizia assim, uma coisa muito bela, ele dizia assim, todos nós amamos. A pergunta é, a quem e o quê? Então, se diminui o amor em relação ao marido em relação à esposa, ou os filhos em relação aos pais, há uma troca de amor. Ele vai amar uma outra coisa. E aí, nesse vínculo de amor, o que é que acontece? Santo Agostinho vai aprofundar mais assim, que ele diz assim, amar é sofrer. Que coisa, hein? E se amar é sofrer, se tu não queres sofrer, é porque não quer amar. E aí ele dizia assim, se não queres sofrer, é porque não queres amar. E se não queres sofrer e amar, o que te adianta viver? Porque propriamente a razão, a gente começa a entrar no cerne do tema aqui, que qual é a razão da existência nossa? Estamos aqui, nesta família que estamos assistindo, todas as pessoas que existem, para conhecer, amar, servir a Deus e, mediante isso, salvar a sua própria vida. Então, aí vai essa noção do amor. Então, vem todos esses graus e aí a gente vê assim, se era dos 3 graus de amor, vejam que quando o nosso Senhor se aproxima para São Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Aquele grau mais baixo ali de amor. Porque dentro do grego é uma escala, enquanto que dentro do latim é uma mesma palavra para diversas coisas, é um grau. Pedro, tu me amas? E Pedro diz, cada pergunta foi um grau superior. Cada grau de superior. Sim, diz, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas nesse grau 2? Aí de filia, assim, sim. Pois Pedro, tu me amas. Tu me amas com este amor ágape. Tu me amas com esse amor de doação. Tu me amas com esse amor de entrega. Ele dizia assim. E aí ele treme, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí nós, nesta quaresma, como o padre lembrou bem, que grau de amor, sendo que um Deus morreu por nós. E o senhor falava do amor, e aí está me lembrando um pouquinho de uma reunião que uma vez Monsenhor fez com os mais novos, para mostrar de como nós temos que ter cuidado justamente com esse sentimento de amor. Porque, vamos dizer assim, o demônio mundial oferece muitas formas de amar de maneira totalmente desvirtuada.
Então ele diz assim, nós tínhamos que ter o cuidado, uma vez que o coração é o símbolo do amor, não é? Então ele diz assim, cuidado para não fatiarem o coração com vários amores desvirtuados. Então, do amor para o objeto, do amor para o meu automóvel, do amor para o meu trabalho, do amor para um relógio, sei lá o quê, não é? E eu vou fatiando o amor. E se eu não tomo cuidado, chega uma hora que, como que eu não tenho amor nenhum para dar para nosso Senhor Jesus Cristo. Quando na realidade ele explicava, todo o nosso amor tem que ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Decorrente dele que eu vou amar as outras coisas. Me parece que é isso que é o primeiro mandamento, e amar a Deus sobre todas as coisas. E é tão importante que São Pedro Julião Aymar, né, vai dizer aquela frase profunda e poética, né? No entardecer desta vida, serei julgado segundo o amor. Sim. E aí dentro do processo do amor é algo assim tão profundo que, por exemplo, é um tema que estamos preparando aí já para a plataforma dos Arautos. Aí nós gravamos o curso dos temperamentos, são 20 aulas já gravadas, vai sair dentro da plataforma dos Arautos dos cursos. E a parte 2, que está em preparação ainda, é justamente sobre o Tratado das Paixões de São Tomás na Suma Teológica, que ele vai descrevendo as 11 paixões, e aí que entra de novo o ponto do amor. Qual é que move tudo? Tudo que move é o amor. E vocês vão ver agora, por exemplo, como é que funciona rapidamente o dinamismo do coração da pessoa. Imaginemos, por exemplo, quem aqui não gosta de uma bela e saborosa torta de chocolate. Imagina a pessoa chega assim, está aqui na nossa vez, você pode dizer, eu amo chocolate. Aliás, até uma vez pitoresco. Eu já uso muito frequentemente essa palavra. Mas uma mais forte, que uma vez era uma senhora aí, protestante. Adoro. Ela falou assim, nossa, eu adoro tanto chocolate. Não, desculpa, só Jesus que eu adoro, mas eu quis dizer assim. Ela mesmo se redimiu ali no próprio momento. Então, que a pessoa ama, mas só que é o seguinte, o amor... Agora, imagine se eu amo a torta de chocolate e chega uma pessoa que percebe, derruba aquela minha torta de chocolate. Qual o sentimento que eu venho? Ódio. Porque o que é o ódio? É um amor contrariado. É um amor contrariado. Então, uma pessoa que tem grande capacidade de amar é aquele que vai ter grande capacidade de odiar. Agora, quem tem pouca capacidade de amor é aquele que vai também ter pouca capacidade de odiar. Só que aí, veja que da torta vai percorrer dos sentimentos, como é que as paixões são definidas. Bom, amor e ódio. E aí, só que o amor, quando eu olho para a torta, quem quiser, é desejo. Sim, são faces diferentes da mesma moeda, não são? Aí eu vou pegando da torta porque é um tema mais fácil para a gente entender. Aí gera o que? Provavelmente o desejo. Mas se eu imaginar que se naquela torta uma pessoa joga veneno, vai gerar em mim o quê? Aversão. Eu não quero saber dessa torta, porque virou moda, parece que todo o bolo com certos outros produtos dentro, assim, padre. Que faziam tempo aí, né? Cuidado que às vezes ganha presente de bolo, porque alguns ganharam e se deram mal. Então, gera o quê? Aversão. Amor e ódio. Desejo e aversão. Sim. Mas se essa torta é sua, está na minha mão, a pessoa me entregou, gera o quê? Alegria. Mas a mesma pessoa, padre, que ela chegou, me deu a torta. Aí o que aconteceu? Ela me tomou a torta. Eu fico... Gera tristeza. Sim, eu ia perguntar as paixões concupiscíveis, as paixões do prazer. Aí os sanguíneos e os flegmáticos são dessas paixões aqui. Sim. Agora, está terminando, padre. Aí gera-se os outros os irascíveis, que é a pessoa que gosta da briga, do árduo. Imagine que ela gosta também da torta de chocolate. Mas disseram que a torta de chocolate tiveram uma curiosa ideia de pôr a torta de chocolate em cima do telhado. É o desejo de algo árduo e que não está presente, mas está lá. Aí, se a pessoa assim é o colérico, vai dizer assim: olha, nunca ninguém subiu lá para pegar aquela torta, até eu aparecer. Aí ele tem o que? Audácia. Né? Aí ele pega dos outros do melancólico, assim, das paixões, assim: olha, está lá em cima do telhado, nossa, está muito alto. Medo. Né? Desejo, aí vem audácia e medo. Aí eu disse assim, sabe de uma coisa, está difícil. O outro vai dizer assim, mas eu vou conseguir, esperança. Aí o outro, é impossível chegar até ali, eu não consigo nem subir na escada, com os degraus vou subir nesse telhado. Desespero. E aí depois vem por último, que a gente vai explicar ainda. Tudo, são 11 as paixões, a ilha teria um tempo. 11, mas tudo em torno do amor. Mas, padre, a parte mais bonita vem agora.
Então, Padre Inácio, é claro que o tema, eu diria assim, que é riquíssimo e amplíssimo. Não vai terminar ainda, não está na terminar não, mas queria fazer uma outra pergunta Pode? relacionada com o amor também. Porque quando nós estudamos as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, né? Então, essas 3 virtudes tocam diretamente em Deus. A fé, quando chegamos no céu pela graça de Deus, Nossa Senhora, aí a fé se transforma em visão. Perfeito. Bom, e fé, a esperança na posse. E a caridade, que é o amor, continua. Continua. Né? Essa é a conclusão, padre. Ótimo. Então, do texto. E aí sim. Mas é isso que desse texto aqui? Está na sua mão. Tá bom. Mas não tinha lido não, viu? É por isso. Eu queria, de fato, perguntar como é que é essa questão, não, porque o amor é uma coisa tão grandiosa que no céu permanece. E aí que exatamente, não só permanece, mas assim, é o que faz mover tudo, e como disse, Deus é amor. Mas que tipo de amor desse? Deus amou tanto ao mundo, veja aquela história que foi narrada como metáfora, sim. que deu o seu Filho único para morrer, para estar por nós. E aí vem outra coisa que às vezes a gente sempre pergunta, que é uma coisa que faz parte, até já contei uma vez, se a gente tivesse que fazer um remédio, padre, para vender, ficar muito rico, eu daria o nome desse remédio de Pacientol. Que a pessoa toma o comprimido e ela fica paciente. Ela fica paciente. Mas o que é muito procurado, a esse remédio, paciência, padre? Olha como é que a definição das mais bonitas que eu vi da definição de paciência, ele dizia assim, a paciência é o amor que aprendeu a sofrer. Que bonito, paciência é o amor que aprendeu a sofrer, porque é o que ele é fruto de não só de um aprendizado de sofrer, mas ter um aprendizado dentro do sofrimento. Muito bonito. Então, a paciência é um amor que aprendeu a sofrer. E a impaciência? E justamente aí que é assim, a impaciência é fruto de uma diminuição do amor, porque só se é paciente por 2 razões, por 2. Uma é essa que está dada aqui, como quando se tem amor, mas não é só amar em si, ela tem que ter aprendido que o sofrimento faz parte da conquista daquilo que se ama, é amor de doação, não é amor de necessidade, né? E aí quando ele vai falar podemos até ampliar o tema. Quando Aristóteles vai explicar que São Tomás assume essa doutrina do amor, que ele fala também do amor de amizade, que é de todos os amores o mais alto, de amizade. E aí ele dizia que, por exemplo... Mas a gente ainda fala da escritura, né? Já não o chama mais de escravos, servos, mas o chama de amigos. E aí ele dizia assim, que, por exemplo, entre os jovens, há uma espécie de amor, uma espécie de amizade. Porque para ele, assim, o que é a razão é a razão do agradável. Eles estão porque é agradável estar perto do outro. Aí ele vai falar assim, entre os velhos, há um certo tipo de amor. Ele vai dizer, amor de utilidade. Eu preciso de uma pessoa do meu lado. Mas porque é uma argumentação, estou precisando de uma pessoa para me ajudar. Ele diz, é um amor ainda muito mais baixo. Só para concluir, o verdadeiro amor, que é a terceira forma de amor de utilidade, que é o amor de amizade, que é esse amor completo, que é mais do que eu estou preocupado em receber, eu estou preocupado em dar. Porque tanto o jovem amigo do outro não ama realmente o outro, ele ama o prazer que o outro dá a ele. O idoso, a propensão quando não é virtuoso, porque ele é útil para mim. É o casal que não se separa por uma razão de utilidade. Já não é mais de amor e tudo. É curioso. Não, eu queria perguntar quando vai esse amor da amizade que tem de um jovem, tal. Claro que todos esses amores, obviamente, o demônio vai procurar desvirtuá-los. Tá? Então, como seria dizer, daqueles vários pontos, dos 11 pontos das paixões. Das paixões, tem o positivo e o negativo. Sim. Então, esses amores, como é que temos aquele exemplo, um amor de uma amizade, que é um amor muito profundo, muito elevado, desvirtuando? Como seria um desvirtuamento que o demônio procuraria? E aí, padre, entra no ponto aqui central do problema do amor, e por que esse tema é tanto atual? Porque, é que quando a pessoa, essa espécie dos olhos que se voltam para dentro da pessoa, que se transforma de egoísmo, porque é uma espécie de amor a si mesmo, porque o primeiro mandamento são 3 amores e 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ao próximo é o segundo amor, que é mandamento. Amor a Deus é mandamento, amor ao próximo é mandamento. Mas o amor a si mesmo não é mandamento. Porque já é instintivo. As pessoas perderam o que acontece hoje, ela passa a amar a si mesma e às vezes ao próximo se interessa a mim,
e muito menos ela se ocupa o lugar de Deus dentro deste relacionamento. Sim. E ela quer que todo mundo o ame, mas não quer amar. Né? Ela não quer que todo mundo o ame, mas não quer amar. E aí é nessa inversão que é o que se pode chamar de egoísmo, egocentrismo, essa egolatria, ela tem destruído a sociedade cada vez mais, vendo uma sociedade cada vez mais egoísta. Impressionante. E aí destrói não só em relação aos jovens, é quando a pessoa se põe no centro. E a partir do momento que ela é a centralidade de tudo, é a teoria, digamos, né, já a heliocêntrica que se gira em torno do Sol é da pessoa, aí tudo destrói a respeito do amor. Você vê que nesse sentido o amor é algo muito central na vida da pessoa. Então, eu falava da impaciência. Então, o que pode parecer um ato assim muito corriqueiro, né? Fique quieto, não faça isso. Tá? Uma pequena impaciência é um desamor. Então. Desamor. E só para concluir, outro ponto que é importante a respeito do amor, que eu dizia que esse amor que faz com que uma pessoa seja paciente, que é o amor que aprendeu a sofrer. A segunda razão que se liga à paciência, que é pouco comentada, é quando a pessoa, naquilo que ela faz, ela perdeu a finalidade do que está fazendo. Por exemplo, um aluno, quantas conheço, que está inclusive assistindo a Familiar, se preparando para a faculdade de entrar para o vestibular de medicina, ela ama aquele projeto que ela se dedicou, que é entrar dentro da faculdade. Então, todo o sofrimento dela, ela suporta com paciência, porque a meta, o objetivo, a finalidade está clara. Mas a partir do momento que você esquece por que você, naquele momento que está passando por isso acontece com os pais e as mães, Deus confiou a mim, esta criança, o maior tesouro, que é ser o guardião de uma alma, da criatura mais perfeita de Deus, que é um ser humano, para eu ser o tutor. A dignidade de ser o tutor da obra-prima de Deus da criação, que é um ser humano. E aí ele começa a dar trabalho. Quando eu esqueço daquilo, a minha meta, meu objetivo, eu perco a paciência. E aí vem um fato que eu já aqui não foi recordado, tenho certeza, que nessas viagens inúmeras que fazíamos para a Itália, uma vez um avião, esses gigantescos, vi uma mãe que tinha uma criança simpaticíssima, uma menininha de 2 anos, mais ou menos, que é irrequieta no avião, imagine, ela ia no corredor do avião, indo e voltando, cumprimentando todo mundo no avião assim. Tchauzinho para cá, ficou amiga do avião inteiro e a mãe atrás, acompanhando a menina. Ele ia no fundo, voltava. Mas, padre, eu voltei 11 horas. E a criança ia, voltava. Desligava a luz, a menina ia e voltava. E te olhava para a pessoa, já nem olhava mais para a criança, ela dava tchau, já não tinha ninguém mais nem sequer olhando para ela, mas olhava para a mãe, via a atitude de um certo cansaço, porque o início do voo era ali. Quantas horas a mãe para levar um bebê, quantas horas começou a viagem para acontecer aquilo. E ela com uma resignação, como se sabendo, estava claro, finalidade, não tem outra coisa para eu fazer a não ser isso. Mas ela dizia assim, eu me entrego inteiro para esta criança. E aí, ela estava cansada, exausta, mas eu via tranquila, paciente. Aí vem, padre, vem aí o trecho, que esse que é o mais belo considerado, o trecho de São Paulo. Agora ele vai dizer o que é o amor e o que não é amor. Aquela pergunta do senhor vai responder essa parte inicial, depois a gente vai parar aqui parte por parte para ver. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, e aqui pode ser ágape, que é traduzido por caritas, caridade, sou como bronze que soa ou como símbolo que retine. É como o sino que toca, mas morre. É símbolo da futilidade, ou melhor, símbolo assim, como é que se diz? Como as coisas desaparecem de modo fácil. Olha, ele vai dizer assim, mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver este amor, não sou nada. Ele diz, ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e aí a pessoa fazer essa doação, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ou seja, aceitar ser mártir, se eu não tiver este amor, de nada eu valeria. E aqui agora começa, padre. Cada ponto, vejam que nós acabamos de citar. Será que a gente ama ou não? Uma boa meditação para clareza. Agora vem aqui profundo. É um bom tema de exame de consciência. Quem não saiu aqui com as orelhas vermelhas, de sentido de não sentir com a consciência uma agulha,
Na consciência não vai entender, ele vai dizer a primeira coisa. O amor, ou seja, que a caridade é paciente. Faltou paciência, faltou amor, padre. E agora? Como é que a gente diz isso? Ponto 2. O amor, a caridade é bondosa. Bondade. Como a bondade brasileira é chamada a terra da bondade, meu Deus, onde está essa bondade entre as pessoas? Aí vai dizer que o terceiro ponto, esta aqui que é forte. O amor, a caridade, o amor não tem inveja. Que bonito, hein? Porque a inveja parte, já fizemos aí, né, parte de uma comparação, é um mecanismo da inveja, e na comparação, todo mundo gosta que na comparação se sinta maior. Vai produzir aí a soberba e o orgulho. Mas se ela se sentiu reduzida, ela disse, não aceito. Né? E aí você pode dizer aqui que o amor é admirativo, né? Exatamente, o amor é admirativo, assim. Aí vai dizer assim, o amor não é, a caridade não é orgulhosa. Que bonito, não é orgulha. E ele diz, não é arrogante. Meu Deus, quanta gente arrogante, padre. Quanta gente arrogante. Eu me lembro de uma vez uma pessoa contando, era uma pessoa assim, bem, não tinha quase nada, comprou um carro. Era um carro ao menos de quase placa preta, padre. Sim. Quase placa preta, mas ele passava com uma tal arrogância, eu me lembro do comentário da pessoa, assim, imagina como Deus é bom e o que não dá riqueza para essa pessoa. Porque se ela já é tão arrogante, o amor tal a si mesmo e o conceito. E aí veja, padre, com a outra agora aqui, meu Deus, olha, graças a Deus que está assistindo aqui a Family Live, não tem esse problema aqui, ó. A caridade não é escandalosa. Por quê? Porque tudo se toca em torno da centralidade da pessoa. Como eu sou o centro do mundo, qualquer coisa que toca é razão de escândalo. A caridade não é escandalosa. Outra, veja como o egoísmo é um amor exacerbado a si mesmo. É o terceiro ponto do primeiro mandamento, que é amar a Deus de todo o teu coração, mandamento. Ao próximo mandamento, a si mesmo não é extinto. É só termo de comparação. Porque se você amar o próximo como você ama a si, é santidade. Não pediu para amar o próximo nem mais do que assim. E aí vem do percurso que eu dizia dos 3 amores, o amor sempre, e é o sempre ponto que é Family Life, o amor nunca pode ser na horizontal. O amor na horizontal é filantropia. Filantropia não é verdadeiro amor. É amar a Deus e amar ao próximo em Deus. É sempre um percurso triangular. E aí, padre, tem mais ainda? Vamos lá, está na metade aqui ainda. Não se alegra com a injustiça. Quantas né? pessoas ficam torcendo, né, para que dê errado no outro. Aí a gente vai aproveitar cada passo desse e ver algum ponto, né, da própria vida, claro, da qual o senhor sentiu assim, eu me alegrei com a injustiça, quer dizer, o outro se deu mal, mas não é pelo um trechinho, mas acho que faz assim? Não busca os seus próprios interesses, exatamente. não se irrita e não guarda rancor. Não se irrita. Aí falou assim, que é uma pessoa que eu conheci perto, chamava Rita, você diz por quê? Porque irrita. Porque era tão que ia trocar até o nome, que era de Rita, padre. Irrita. Né? Então ele diz assim, olha aqui que ele pulei esse ponto. Não busca os próprios interesses. Vejam, amor de necessidade é busca do próprio interesse. Amor de doação interessa o outro. E aí é o fim do relacionamento dos casais está aqui, porque 2 egoísmos não se unem. Que coisa. 2 egoísmos é como óleo e água. Essa certa geração hoje, que prega isso como um progresso, se casa muito tarde. Os 2 têm o critério, desde que eu tenha já meu emprego, a gente possa ter o apartamento e tudo. Há uma espécie de transformação nos casais, da qual, o que acontece? Eles passam a ter o apartamento lá vira uma república. Ele tem a sua vida, ela tem a sua vida, 2 vivem no mesmo lar, sem egoísmo. Aí quando aparece o filho, o primeiro filho é a destruição dos egoísmos. Porque passa a ser agora em função dele, ele que decide a rotina, a noite. E aí aparece o amor de doação. Por isso, ele não busca os próprios interesses, não se irrita. Como as pessoas se irritam fácil hoje. Uma guerra por uma coisa tão elementar. Sim. E aí, por último, olha aí essa agora aqui. Essa agora aqui dói, padre.
não guarda rancor. É impressionante pessoas que você vai conversar, ela puxa um fato de 20, 30 anos atrás, aquele veneno dentro da pessoa, do rancor. Mas por que existe? Por causa da centralidade do amor a si mesmo. É a famosa, como o Sr. João dizia, ambulância. Você vai conversar com a pessoa, eu. Triste. É dizer eu 50 vezes. Porque ela é a centralidade de tudo. Quer o padre explicar a próxima aqui, ó? Aí agora vai dizer outros pontos positivos. Não se alegra com a injustiça, comentamos. Agora começa a ver o aspecto positivo, mas se rejubila com a verdade. Que maravilha. Aquela pessoa que sabe que aquele que mereceria ganhar, ganhou. Aquele que, por exemplo, mereceria ser promovido, foi promovido. Aquele que mereceria ter elogiado, foi elogiado. É o contrário da inveja. Contrário da inveja. Totalmente contrário. Por quê? Porque ele ama a verdade, ama a Deus. E aí vai dizer assim, e agora é forte. Tudo desculpa. Tudo desculpa. Tudo desculpa, padre. Sim. O que é desculpar? Perdoar, padre, é uma coisa tão forte. O autor dizia assim, o perdão não é humano. O perdão é divino. Impressionante. O ser humano, ele foi criado para a justiça. E o autor dizia de modo forte, o que é o perdão? É dar uma bênção para a injustiça. Abençoar a injustiça em que sentido? Só existe perdão se existe injustiça. E eu digo, você foi injusto comigo? Está perdoado. E olha aqui que a palavra perdoar, uma etimologia, uma das perdonare. Doar-se ao outro. Eu vou ter amor de doação. Que bonito. Eu te perdoo, não é porque você merece, eu que me entrego. E é tão bonito que quando a pessoa faz algo para nós, quem ama, quando a outra pessoa pede perdão, quem passa a ser devedor é aquele que recebeu, que deu perdão. Que coisa. Porque diz assim, agora que você me pediu perdão, eu tenho quase que uma obrigação agora de te dar mais do que você. O senhor veja, Padre Neto, o arquétipo disso tudo é a confissão. Meu Deus do céu. Padre, tem outra frase muito bonita, o senhor tocou na confissão, que dizia assim, sabe qual é? Você vê um sacerdote numa igreja, sozinho dentro de um confessionário, ninguém na igreja. Esta é a maior prova da bondade e misericórdia de Deus. Uma pessoa esperando alguém que vai pedir perdão. Para perdoar. Para perdoar. E em persona, de antemão, pedindo para perdoar um que não se propôs se arrepender, ainda tem alguém, isso aqui, esperando isso. Isso, a maior prova da misericórdia de Deus é um confessionário com um sacerdote, sem ninguém na fila. A espera de um coração que amoleça para poder estar ali. E aí diz assim, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera. Como as pessoas hoje, geração nova dessas crianças, como elas não foram educadas a aprender a sofrer, são incapazes de esperar. Impressionante. Um minuto para a pessoa, quantas as pessoas se levantam para discutir por que tiveram que esperar 2, 3, 4 minutos. Porque o próprio sofrimento, a espera é um sofrimento. A espera é eu dar o meu tempo para o outro. Tudo suporta. Tudo suporta. Impressionante. Tudo suporta. E aí vai dizer assim, aí que começa isso que o Padre Paulo já tinha quase que concluindo. O amor, a caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. Tudo isso é importante. Evidente. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. Quando chegar o que é perfeito, ele faz uma referência à própria vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Quando chegar à perfeição, o imperfeito desaparecerá. Tudo. Aí ele faz essa analogia, como a gente dentro do amor que eu dizia, primeira fase, segunda fase, terceira fase do amor. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quer dizer, eu amava num certo grau. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança.
E quando São Paulo vai dizer isso, é esse progresso no amor. Que bonito. É esse hein? progresso Claro. no amor, porque comecei falando da torta de chocolate. O que é o céu? Aquele que eu devo amar, me entregar, né? Aquele da qual Deus que pede a minha vida, está disposto a dar a minha vida por Deus. Né? Serei eu mesmo a vossa recompensa demasiadamente grande. Aí vem assim, hoje vemos como por um espelho, confusamente. E a gente deve compreender, porque na época de São Paulo, esse espelho bem polido que a gente conhece, praticamente eles não usavam, não tinham o hábito do espelho de vidro. O espelho era de metal polido. Agora você imaginar que não é qualquer metal polido que você consiga se espelhar. Sim. E aí ele só percebia nuances da fisionomia, mas um pouco borrado, né? Mal desenhado. E ele disse, hoje vemos como um espelho confusamente, mas então veremos face a face. Bonito. É a promessa de quem quis amar nessa terra a Deus sobre todas as coisas. Serei eu mesmo a vossa recompensa demasiado grande. Aí ele vai dizer, hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como sou conhecido. Eu vou conhecer a Deus como Deus me conhece, Padre. Todos os movimentos interiores da minha alma, eu vou ver aquilo dentro de Deus. Sem dúvida. E aí, como vale a pena amar, Padre? Como vale a pena amar verdadeiramente a Deus. Fenomenal, Padre Inácio. E aí diz, por ora, aí que vem o ponto que o Padre Paulo subsistem fé, a esperança e a caridade e amor. Existe aqui, mas no céu não tem fé. Meu Deus, os que tinham fé na terra foram para o céu. Porque se a fé é ver aquilo que não... Crer naquilo que não que vemos. nós vemos, o céu é visão. Sim. O céu é visão. E aí ele vai dizer, por isso que Santo Agostinho, falando da fé, dizia uma frase tão bonita e poética. A fé é acreditar naquele que não se vê. Uhum. E o prêmio da fé é ver aquilo que se acreditou. Que bonito, né? A pessoa que tem fé, ela nessa terra, em parte, já vê aquilo que acreditou. E até a gente pode, o cristão, nós que estamos aqui nessa terra de exílio, nessa passagem, vai lembrar uma coisa assim do passarinho. Quem não já viu, por exemplo, um passarinho com certo peso, ele vai na ponta de um galho, bem fininho, e o galho começa a fazer assim um ponto, balança, sobe e desce. E o passarinho, a gente fica olhando, nossa, daquele não sei que esse galho pode quebrar. A gente diz, o passarinho não está preocupado, porque o passarinho sabe de uma coisa. O passarinho sabe que se o galho quebrar, eu vou. Sim. O cristão na terra sabe que quando ele tem fé, se o galho quebra, eu subo. Bonito. E aí a metáfora que é lindíssima do professor Plínio Coelho de Oliveira nessa mesma linha. Quem não já viu no mar a âncora, esse papel tão importante da âncora, porque te pensa que a âncora que segura o barco, trava o barco até mais não. Por que as correntes das âncoras são muito grandes? É uma coisa curiosíssima que a gente tem ideia. A gente pensa que só que a âncora engancha no chão, ele está no mar, o mar tem de 300, 400 metros. Não tem onde a âncora encostar. Claro. E por que então a corrente é tão grossa se a âncora não pesa tanto? É que quando você joga a âncora, o peso da corrente, a corrente que fica dentro da água, ela que vai dar mais estabilidade, mesmo a âncora voando, vai dar estabilidade. Mas aí, isso era a âncora, do Topino contava. Imagina você está no alto mar, você começa a soltar a âncora, joga, acabou a corrente e a âncora não tocou no chão. Ele disse, agora pronto, não tem mais jeito, o barco vai afundar. Ele disse, não, o homem de fé, ele recolhe a âncora e joga para cima. Que bonito. Porque nosso auxílio está no Senhor, está no céu, e não na terra. Que bonito. A gente procura a firmeza no céu e está na terra. Então, aí ele vai dizer, porém, a fé mantém, a esperança mantém-se. A caridade, que é o amor ágape, que é para a tradução melhor, porque esse caritas vem da tradução de São Jerônimo, que troca mais para o latim como caritas, mas ágape diz, essa nunca acabará. Então a beleza do céu é isso, a gente amar, todos nós amamos do modo mais alto grau. Fenomenal, Padre Inácio.
Aliás, foi um tema elevadíssimo hoje no nosso Porque live, merecia, padre, merecia. Não, aqui daria, nós poderíamos, eu diria assim... Por isso que a gente correu, padre, mas é porque assim... Não, ainda nós teríamos desdobramento desse tema, olha, incontáveis vezes. Incontáveis vezes. Nós podemos agradecer por essa maravilha, eu vi que várias pessoas estavam encantadas, magnífico, é isso mesmo, olha que maravilha, vou fazer meu exame de consciência, vou procurar agora amar, vou procurar ser paciente, porque impaciência é um desamor. Irritar, padre, irritados, não se irrita. Não se irrita. Então foi uma family live dessas sempre que nós podemos dizer históricas. Então, vamos agradecer muitíssimo ao Padre Inácio, e o senhor conhece o costume, graças a Deus não é a primeira vez que está conosco, não será a última também, de chamarmos alguém aqui para receber a bênção, como costuma acontecer. Sim. Vamos rezar para que dê certo, né? E vamos ser muito pacientes enquanto vamos escolhendo o nome das pessoas. Sim. Solange está aqui bem contente aqui, já pela pessoa que vai... Quem será? Nossa Senhora do Divino Amor, rogai por nós. Nossa Senhora da Paciência, rogai por nós. Tá difícil escolher, Solange, são tantas as pessoas aí. E aí? Qual das 10? iPhone, tá. A senhora vai conseguir entrar. Ela está em Rio Grande do Norte ou Paraíba? Rio Grande do Norte, né? Natal. Então, o que aconteceu é assim mesmo? São José. Rogai por nós. São Patrício. Rogai por dele, São Patrício. Ele está contando a respeito do amor, aquela frase, né, que tantas vezes é deturpada a respeito do amor, quando fala a frase de Santo Agostinho, né? Ama e faz o que quiseres. Ama porque mas em que sentido ele quis dizer? Justamente que se a pessoa ama verdadeiramente a Deus, e ele deixa claro, o percurso de todas as suas ações, não precisa se preocupar com o que ele vai fazer, porque o amor dirigirá-se em função da doação ao amado. E essa incapacidade que as pessoas têm de se doar um para o outro, a gente pergunta para a pessoa qual é a razão, o que o senhor quer da outra pessoa. Diz, se a pessoa diz que ama a beleza da outra pessoa, ela não ama a beleza, ela que os seus olhos veem, ela ama a si mesmo no outro. Sempre é a luta, como Santo Agostinho diz, entre o amor de si e o amor a Deus. E aí, dentro desse esquecimento de si mesmo, levando a Deus. Levando a Deus. Então, pronto. Se a pessoa não compreendeu esse aspecto do amor, desse significado do amor, aí vai ficar praticamente assim impossível. Por isso que cada vez mais o relacionamento social, a vida de família, ficando mais difícil, porque cada um é um mini-deus. Claro. Cada uma das pessoas é um mini-deus. Ela é incapaz de aceitar o outro nas suas dificuldades, e se doar-se para o outro. E até enquanto faz uma tentativa ou duas, nós fazemos a bênção. Sim. Mas eu digo uma frase que é São João da Cruz, o entardecer dessa vida seria julgado segundo o amor. Então nós vemos que um dos pontos principais do nosso julgamento será o amor. Sim. Não, aliás, toda a centralidade de todas as nossas ações diante de Deus é fruto do amor. Vai ser fruto desse amor, porque é o que vai dar valor às nossas ações. Sim. Porque, por exemplo, tudo aquilo que a pessoa faz, se não está presente esta noção do amor, o ato fica vão. Porque é ele que vai dar, digamos, a valorização propriamente do amor. Eu acho que não vai Vamos conseguir pegar mais uma tentativa e aí fazemos uma bênção, se caso não for possível fazer a conexão. Aqui. Não está conseguindo, não. Pronto. Então, vamos fazer uma bênção. Mais tentativa.
Pronto, agora a bênção, assim. Vamos lá. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e vossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! Salve Maria!